O presidente Lula, quando assumiu o comando do país em 2023, a primeira coisa que ele fez foi melhor dizendo, Bolsonaro, de genocida. E até fez uma denúncia à ONU, onde Bolsonaro responde responde um processo de crime contra a humanidade. Olha só o absurdo. E a alegação para tal era que, na concepção deles, Bolsonaro era responsável pela morte de alguns membros da comunidade indígena. Todo mundo lembra que, inclusive, o Fantástico fez uma matéria extensa endossando a fala criminosa e leviana do Lula. Lula está aí, 1 ano e 8 meses no governo. O que aconteceu? A mortandade de indígenas no ano de 2023 cresceu 42% em relação ao ano de 2022, governo Bolsonaro. Aquilo que Lula falou que ia combater, além de não ter combatido, permitiu que aumentasse de uma forma desastrosa. Os crimes contra os indígenas são variados. Morte pela fome, morte pelo abandono e até por violência física. Crianças indígenas morrendo de fome. E o senhor Lula nada fez para mudar o quadro que ele acusou. Muito pelo contrário, se aprofundou. Eu resgatei um vídeo do Lula, no qual ele fez uma visita a uma aldeia, e nessa visita ele fez uma série de acusações criminosas, mentirosas e levianas contra o Bolsonaro. Veja, reviva. Que nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fosse, sabe, seres humanos de primeira classe e não ser tratados como gente de 4ª classe ou de 5ª classe. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Então é importante as pessoas saberem que esse país mudou de governo e o governo agora vai agir com a seriedade no tratamento do povo que esse país tinha esquecido. Trago notícias tristes agora para vocês. A mortalidade infantil indígena alcançou o maior número em 5 anos. É o que aponta o relatório Violência contra Povos Indígenas no Brasil, divulgado pelo CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. No ano passado, 1.040 indígenas de até 4 anos, crianças pequenas, morreram. Isso representa uma alta de 24% em relação ao ano anterior. É muita coisa. Aqui, ó, governo Lula, aqui ainda governo Bolsonaro. Em 5 anos, foram registradas mais de 4.500 mortes. O relatório aponta ainda que as crianças indígenas morreram por doenças evitáveis, como gripe, pneumonia, diarreia, desnutrição. O relatório do CIMI mostra também o aumento de assassinato de indígenas. Entre 2022 e 2023, esse tipo de crime cresceu 15%. Nada justifica esses números, né? Nada justifica esses números. Desnutrição, diarreia, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças, faltou soro para essas crianças, faltou comida para essas crianças. A gente está falando do básico. Esse reinvestimento do novo governo, o governo Lula agora, com certeza não é suficiente, não dá conta das demandas dos povos originários. E num governo que foi eleito com a bandeira da sustentabilidade. Não adianta criar Ministério dos Povos Originários e não ter isso como prioridade. E prioridade isso não foi. Criança morrendo de fome e por falta de hidratação. Pois é, minha amiga e meu amigo, com toda essa onda de mortandade, de violência, de fome que está levando os indígenas, não só os adultos, como também as crianças à morte, em um número infinitamente maior do que aquele registrado no governo Bolsonaro, nós esperamos agora que o Fantástico da TV Globo venha fazer uma matéria sobre a atual e real situação em que os indígenas vivem e que o Lula colabora para piorar a cada dia.